É, essa aqui é aquela câmera que todo mundo essa é a câmera que todo mundo confunde com a filmadora, porque de fato ela parece uma filmadora. Ela tem um grip de filmadora, é a câmera que você usa ela na vertical mesmo, tá? Então assim, todo mundo costuma ver isso daqui como uma filmadora, aquelas handcams, a geração de handcams. Mas de fato ela é uma câmera analógica, uma câmera de filme. A grande graça dela é o fato dela ser meio quadro também. É uma câmera que faz 72 fotos no filme de 36. O curioso é que aqui, nessa versão que você segura na versão vertical, o filme está na orientação horizontal, porque ele rola de baixo para cima. Tá? Então, se você quiser a foto na horizontal, geralmente a foto das câmeras de meio quadro, elas são na vertical. O filme corre de um lado para o outro, então você tem as fotos compostas verticalmente quando você segura a câmera normalmente. Essa daqui, segurando normalmente, vai te dar a foto na horizontal, que é o diferencial dessa câmera. Caso você queira na horizontal, você tem que virar a câmera. Fotografar que nem gangster segurando uma arma, assim, na versão com ela na horizontal. E aí você vai ter o frame vertical como normalmente você consegue esse frame vertical nas câmeras comuns de meio quadro. Mas essa câmera é toda automatizada. Ela funciona com aquela pilha chata, grande, 2CR, não sei quantos. Que é uma pilha cara, é uma pilha não é facinho de achar. E ela vai nesse compartimento aqui, ó. Tá? Esse grip ele tem tinha outras versões desse grip, né? Eu só tenho ele nessa versão mais dura. Eu até guardo a câmera sem ele porque é mais fácil armazenar a câmera, não fica com esse ressalto aqui. Não é uma câmera portátil, não é uma câmera que caiba no bolso, é uma câmera que vai precisar de um recipiente para carregar ela ou a capa dela original, que isso ficava para fora, inclusive, ou carregar na bolsa, tá? Ela tem correção de dioptria, é uma bela câmera, tá? É uma Yashica, série Samurai. Essa aqui é a dourada, eu tenho também a série vermelha. A série vermelha era genérica, era comum. A série dourada eles fizeram para comemorar um prêmio de design que eles ganharam. Enfim, mas é a mesma câmera basicamente. Tem a Samurai 4.0 e tem, eu acho que deve ter a X2 também, não tenho certeza. Mas enfim, datador, eu tô sem a bateria dela, então por isso que eu não vou ligar. Mas ela tem a parte de datador, ela tem foco automático, tá? O zoom automático, o zoom dela é muito pequeno, é uma lente que não tem uma grande extensão de zoom, não. Mas é uma lente luminosa, é uma lente 3.5 quando toda aberta, tá? Então assim, é, é a câmera provavelmente com o design mais curioso de todas as câmeras que eu tenho, no sentido de ser uma câmera meio quadro. Quem? Tá? Ela é uma câmera meio quadro, ela tem basicamente os recursos básicos de uma câmera point and shoot normal, só que ela parece filmadora e ela tem esse design todo estranho. Essa aqui tá guardada sem o. Aqui, ó, tá aqui o nome da bateria. 2CR5, tá? Bateria de 6 volts. Enfim, mas é uma câmera curiosa para se ter, sim, caso você ache funcionando uma câmera dessa. Porque nessa época de filme caro, uma câmera que funcione com meio quadro, que economize filme, é garantia de diversão, fotografando com filme, e ainda uma garantia de economia, porque você vai ter o dobro das fotos que você teria. Ah, mas meio quadro, meu, eu acho que assim, a questão de estética do filme, a lente dela tá a par com lentes de uma SLR? Não, porque na realidade nem tem a ver muito com a qualidade da lente dessas câmeras, que são muito boas, inclusive. Tem a ver com o tamanho do filme que você, da área do filme que você acaba com ele. Quando você escaneia um filme pequeno, é lógico que ele vai parecer que tem menos resolução do que um filme de médio formato, ou um filme de 35 mm também. Quem? Mas a definição que você consegue dessas máquinas é bem ok, tá? Outro detalhe, ela não é uma rangefinder. Quem? Outro detalhe, que ela não é uma rangefinder.
ela não é uma câmera com visor direto, lógico, dá para ver porque a imagem entra por aqui e acaba saindo nessa altura aqui no seu olho. Ela é uma reflex, tá? Ela tem um espelho aqui na frente que funciona exatamente como uma câmera reflex SLR. Na hora do disparo, o espelho sai da frente e ela faz o caminho da imagem até o filme, que você também percebe que é um lugar um pouco mais alto do que está a lente, o centro da lente. A imagem segue esse caminho, tá? Que é completamente reto para o meio do filme, tá? Então não tem erro. Aqui ela segue direto, ela tá em linha reta aqui, mas o visor tá aqui em cima. Você olha por aqui. Então ela tem um sistema de espelho que tá aqui no meio, que ele faz esse desvio da imagem. Então ela é uma SLR. Não tem como eu mostrar isso porque infelizmente ela é inteira fechada e ela não dá acesso pra gente ver esse espelho, tá? Na realidade ele tá aqui, tá deitado aqui atrás. Até dá pra ver que tem uma coisa aqui, mas eu não vou mexer com isso porque essa câmera é sensível, tá? Código DX, ou seja, ISO automático. Você liga a câmera, você desliga ela. Zoom aqui em cima, disparador. O único detalhe é que essa câmera ela tem uma operação lenta. Você vai mexer no zoom, vai demorar pro zoom sair. Ele volta demorado. Você vai disparar, ela não crava o foco automático na primeira tentativa. Ela não tem um autofoco rápido, mesmo porque ela funciona com a captação de luz por aqui para calcular o foco, tá? Ela não é uma rangefinder que tem o foco automático ativo, tá? Então, assim, o foco automático dela é mais parecido com os de SLR mesmo, onde todos os sensores que fazem o cálculo do foco automático estão dentro da câmera. E ela é de uma geração, assim, antiga. Na época, eles não tinham essa tecnologia totalmente desenvolvida ainda. Então, o foco automático nessa câmera, ele costuma ser lento. Mas ele funciona, ele crava bem, ele pega bem, ele só, às vezes, chia um pouquinho até você conseguir cravar exatamente o que você quer, tá? Com a diferença que ele vai ser um pouco mais preciso do que o foco de uma rangefinder, que dependendo da rangefinder ele vai ser mais simples mesmo, dependendo de quantos steps tiver no sistema de foco da câmera, ela vai ser mais simples, não vai cravar foco em todos os lugares, ao contrário dessa que consegue cravar o foco em qualquer lugar, porque o sistema dela é um sistema mais parecido com o de SLR do que o de rangefinder, tá? Aliás, ela é uma SLR, ela não é uma rangefinder. Tá, correção de dioptria, uma correção de dioptria bastante longa, eu diria, né, vale a pena mencionar. E basicamente é isso. Só é uma câmera que ela, não é tão difícil assim de aparecer, né, essa câmera no mercado. Mas é só levar em consideração esses detalhes então. O tipo de bateria que ela usa não é um tipo de bateria fácil nem barata. Fácil de achar e nem barata. Ela é grande, eu não diria desengonçada, mas ela é grande para minha mão, apesar de eu conseguir uma pega boa com ela, cai exatamente aonde precisa cair a minha mão, tá? Eu consigo encaixar o dedo onde precisa. Ela dá uma sustentação absurda com isso daqui, tá? Isso aqui é sólido, é bem sólido isso. Então a sustentação dela é muito boa, mas geralmente eu tendo a trabalhar com essa câmera com as duas mãos, onde essa aqui faz o zoom para mim, porque minha mão é impossível com que eu alcance com essa mão os botões de zoom. Que é impossível que eu alcance com essa mão os botões de zoom, tá? É impossível que eu alcance com essa mão aqui os botões de zoom. Não dá, ela nem foi feita para isso. Eu tenho que tirar minha mão daqui de cima, mas enfim, aí você perde o propósito de segurar a câmera. O que eu normalmente quando eu opero, apesar dela cair tudo certo na minha mão, aonde ela deveria cair, esse dedo no lugar que tem esse ressalto aqui, apesar dela cair na minha mão de maneira confortável, que dá um grip decente na minha mão, o meu dedo cai nos lugares que deveriam cair. Isso aqui dá uma sustentação muito forte porque ele é rígido e o meu dedo ainda cai aqui embaixo. Mas eu entendo que essa câmera é uma câmera de operação com as duas mãos.
É uma câmera de operação com as duas mãos, porque eu jamais conseguiria acessar os botões de zoom com essa mão que está aqui presa, tá? Não dá, teria que tirar aqui, mas aí você perde o propósito de segurar a câmera. Então eu entendo que esse zoom é operável mais fácil com essa mão, tá? Com a câmera segurada dessa maneira, perto do olho. Então aqui zoom in, zoom out e o disparo aqui, tá? Mas enfim, isso é característica de cada um. E caso queira fazer a versão então horizontal, teria que a vertical teria que fotografar desse jeito e a versão horizontal fotografar desse jeito, que é a condição normal que você segura ela, tá? É uma câmera interessante. Ela tem o que algumas câmeras não costumam ter com muita frequência, é um botão de reset. Aqui embaixo um buraquinho que você tem a possibilidade de, caso ela enlouqueça ou que ela surte, você tem como dar um botão de reset e ela vai fazer um reset eletrônico na câmera. Enfim, deve estar ali por algum motivo. O fabricante entende mais disso do que eu, tá? Mas a Samurai, tá? Essas duas são a versão 3.0. Eu ainda tenho mais uma dessa Samurai, justamente por ser câmera de meio quadro. Elas não têm nada de excepcional além da curiosidade do design, de ser uma câmera vertical. Elas não teriam outro motivo para estar aqui que se não fossem simplesmente é, é a, o fato delas terem o meio quadro. Então, assim, para mim, o valor delas para mim é o fato de serem câmeras meio quadro. Eu não tenho nenhuma daquelas câmeras reflex que se chamavam de bridge, que se chamavam as câmeras híbridas, né? A Olympus fabricou bastante delas. Enfim, que tinha lente embutida, os grandes zoom. Eu não acho graça assim, não, por não ser também point and shoot, rangefinder, eram câmeras mais sofisticadas, com controles manuais, inclusive. Não é a minha linha de coleção aquelas câmeras. Mas ao contrário daquelas câmeras, essa aqui não tem controle sobre a exposição, não tem controle sobre a abertura, não tem controle sobre nada. Ela é uma câmera, assim, limitada nesse sentido, no fato dela automatizar tudo, mas ainda bem capaz de fazer o que ela faz e ainda dando a possibilidade de fotografar meio quadro. Só que o detalhe é que essa câmera só faz meio quadro, tá? Ela não vai encher o frame com a imagem em momento nenhum, tá? Mas assim, fica a dica, por ser uma câmera exótica, por ser uma câmera diferentona e por proporcionar uma economia de filme que nesses dias é muito bem-vinda a se julgar pelo fato de que o filme está custando uma fortuna, tá? Então, assim, é... é diversão garantida, é diversão garantida por um valor que às vezes nem aparece tão alto, tá? Essa câmera tem um mercado, essa câmera tem um preço de mercado que eu acho que reflete um pouco o fato dela ser exótica, tá? Ser diferentona, de ter essa coisa, mas o preço dela, né? Eu sempre faço a questão de dizer que existe a diferença entre preço e valor. O preço dela é feito em função dela ser exótica, ser diferentona, assim, tá? Não tem tanto interesse comercial na câmera, pelo fato dela até ser uma câmera famosa, mas não tem tanto apelo comercial, eu diria. Agora, o valor dela pode ser quantificado, em outras propriedades, que no caso dessa câmera, o fato de ser meio quadro, tá? Isso pode ser irrelevante para algumas pessoas, mas para as outras pessoas isso pode ter um valor acima do normal pelo fato da economia de filme que ela faz. Ela não tem o look das outras câmeras, fisicamente falando, e ela não proporciona fotos com o look convencional, mas ela economiza filme, tá? Então, enfim, cada um sabe das suas preferências fotográficas e vai saber se essa câmera cabe no seu arsenal ou não, tá? Eu acho uma câmera interessantíssima, diversão garantida. Além de ser uma câmera que chama atenção durante o uso, por exemplo, não passa desapercebido, até mesmo pelo tamanho dela, ela ainda te proporciona um look que só câmeras de meio quadro dão. E como eu falei, poucas câmeras eletrônicas de foco automático automatizadas fotografam com meio quadro. Então, assim, ela tem valor em função disso, tá? Mas enfim, falar de valor, falar de preço é relativo demais, eu não vou ficar aqui
batendo tanto nessa tecla. Mas é uma câmera que vale muito a pena, até pela experiência. E é uma daquelas câmeras que você costuma pagar um valor nela e conseguir depois vender ela pelo mesmo valor, porque a tendência desses objetos que são exóticos e são diferentões é que eles mantenham o preço de mercado, caso eles estejam funcionando e tudo mais. O detalhe é que às vezes ela é confundida com filmadora. Todo mundo que usa isso, todo mundo que tem essa experiência, às vezes são abordados por pensar, as pessoas pensarem que elas estão filmando em vez de fotografando. Eu não sei se isso é uma boa coisa ou se não é uma boa coisa, mas o fato é que ela chama atenção pelo fato de dela ter essa empunhadura que é características de filmadores, de handcams da década de 80, não, na década de 90, em 80 elas ainda eram grandes, mas características de uma empunhadura com características de filmadora. Ok? Mas aí fica a dica Samurai. E a Chica Samurai X alguma coisa, tá? Essa é a X3. Eu sei que tem a X4, que é um pouco mais modernizada. Fizeram um facelift nela. E tem, eu acho que é uma versão, se eu não me engano, não me mencione nisso, mas se eu não me engano tem uma versão APS-C, tá? Mas enfim, fica a dica então. Aí a Chica Samurai. Eu sei que tem a X2, a X3 e eu acho que tem uma X4 também, não tenho certeza. Mas enfim, grandes, feias ou bonitas, depende da. Tá? Então fica a dica. E a Chica Samurai X3, eu sei que tem a X2. Enfim, tem uma opção ainda que você encaixa uma sapata de flash para ter um flash externo aqui. Enfim, mas é uma câmerazinha que é bem competente. O flash tá aqui, você não precisa de muita coisa. Só é lenta, ela é barulhenta, ela faz um barulho normal. A próprio transporte de filme dela é tec, 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 ela faz um barulho. Então, e a Chica Samurai 3.0, grande, exótica, barulhenta, ela é barulhenta e lenta na sua operação de ISO. Então tá aqui. Então tá, para finalizar. Então assim, e a Chica Samurai 3.0, grande, estranha, esquisita, exótica, barulhenta, ela é barulhenta e meio lenta na operação do zoom dela, mas extremamente capaz e não só capaz, mas também entrega uma foto de um look que é único das half frame, das câmeras de meio quadro, e que nessa época de filme, eu acho que filme caro, eu acho que é desejável. É uma câmera que deveria estar aí, pelo menos, na sua linha de radar, que na hora que aparecesse uma, você poderia acabar comprando. De verdade, para quem gosta de realmente fotografar em filme, isso aqui é uma câmera que você precisa ter, tá? De verdade, quem faz filme ainda por paixão, que gosta do filme, o fato dela economizar filme torna ela um item valioso, né, com valor alto, mas é uma câmera que você precisa ter. Minha opinião, minha singela opinião, é uma câmera que você precisa pelo menos experimentar para saber se você vai gostar ou não, mas enfim, tá? Cada dia que passa elas ficam mais e mais escassas, tá? Boa sorte aí na procura pela Yashica Samurai X alguma coisa.